Cara, seja um solucionador de problemas. O porquê eu quero começar o vídeo falando isso? Seguinte, a gente nasceu em uma sociedade onde a gente está pegando a nossa responsabilidade de homem e passando para a mulher. Isso começa desde pequeno. Quando você nasce em um lar onde o cara ele é tão babaca a ponto de deixar largar a mulher e largar o filho, o menino nasce com a referência de que a mãe dele está resolvendo tudo. Quando ele vai crescendo, ele vai formando a sua mentalidade, ele vai aprendendo com a vida, no subconsciente dele, ele pensa que a mulher é que tem a obrigação de resolver as coisas, de resolver as situações. E não é bem assim. Aí o que é que acontece? O cara, ele começa a se relacionar com a mulher, namora com ela e acaba casando. Nessa, o cara tá no casamento e ele pensa de alguma maneira que a mulher ela tem a obrigação, a responsabilidade de resolver todos os problemas. E eu falo isso com toda certeza. Por exemplo, você que é mulher que está assistindo esse vídeo, quantas vezes você entrou num relacionamento onde você tinha que resolver tudo, onde que você tinha que tomar a frente, onde você tinha que decidir, onde que você tinha que ter atitude? Quantas e quantas vezes você não fez isso? Sendo que a responsabilidade deveria ser do cara. Deveria ser o cara que ele teria que estar tomando a atitude de resolver uma coisa, de tomar uma decisão. Porque o homem, na sua essência, ele foi projetado para ser protetor, provedor e solucionador de problemas. Aconteceu alguma coisa, ele ir lá e resolver, tá entendendo? Aconteceu um fato, às vezes ele não sabe nem como resolver, mas ele tem que fazer o quê? Ele tem que chegar e falar: amor, fica tranquilo, eu vou resolver isso de algum jeito, deixa isso comigo. Puxar para si a responsabilidade de resolver tal fato e deixar a mulher tranquila para ela poder ter paz e ele assumir o seu papel, exercer a sua energia masculina, que é algo que hoje em dia está muito raro. São poucos os homens que decidem cumprir o seu papel. São poucos os homens que decidem assumir a sua responsabilidade e deixar com que a mulher ela exerça aquilo que ela foi projetada para poder exercer, ou seja, a função dela. Aí você acaba nascendo em uma sociedade onde tudo é invertido. Não, pior, onde a mulher ela exerce o dela e além disso ela tem que exercer do cara. E eu falo isso porque eu já fui esse tipo de cara. Eu nasci em um lar onde eu não tive pai, meu pai foi muito ausente. Na verdade, eu nunca cheguei a conhecer ele. E eu sempre vi minha mãe batalhando e resolvendo as coisas sozinha. E por eu nascer nesse sistema e presenciar isso, eu pensei que de alguma forma era a mulher que teria que resolver as coisas. Quando eu fui crescendo e eu passei por alguns relacionamentos, eu transferi uma responsabilidade que era minha para outra pessoa. E a pessoa às vezes tomava a frente, como eu havia falado agora há pouco. Às vezes a pessoa resolvia as coisas e, no fundo isso me incomodava. Mas o que? Eu fui acostumado desde criança a ver a minha mãe resolvendo as coisas. Porém, nunca é tarde. O que é que eu fiz? Agora mesmo, com 26 anos, eu fui mudando a minha mentalidade em relação a algumas coisas. Eu fui estudando. O conhecimento, ele é muito libertador. Por quê? Porque o conhecimento, ele te faz ter uma visão, uma percepção além daquilo que você está acostumado. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela me libertou em todos os sentidos. Hoje, eu estou assumindo o meu papel de homem. Eu estou assumindo a minha responsabilidade. Eu estou exercendo a minha energia. Com 26 anos, eu consegui ter essa mudança de mentalidade. Você talvez seja um jovem que está com uns 18, está iniciando a vida, ou talvez uma pessoa que está já com seus 30, 40, mas uma coisa eu digo: nunca é tarde. Cara, a gente na nossa essência, a gente tem um poder muito grande. Deus, ele fez a gente para solucionar os problemas. Deus fez a gente para tomar a linha de frente. Deus fez a gente para poder ter esse ímpeto, para poder ser o provedor, para ser o cara viril, sabe? Um cara viril de verdade. É tanto que as guerras, só os homens que são capacitados para poder lutar, batalhar. As mulheres, elas
tem outro papel. Isso não significa que elas sejam fracas, não, pelo contrário. A mulher, ela é mais forte que o homem emocionalmente. Isso é fato. Tem mulheres que passam por coisas que a maioria dos homens não passaria de jeito nenhum. Isso eu digo com total certeza, porque eu já conheci muitas pessoas, a maioria mulheres, que, nossa, eu olhava assim e falava, cara, que força emocional aquela mulher tem. E eu conheci caras que não passou metade ou nem um terço daquilo que as mulheres passaram e acabaram se matando, acabaram se entregando para as drogas, acabaram vivendo uma vida tão trágica, vamos dizer assim. Então, o que é que eu quero falar para poder concluir esse vídeo, para poder deixar algum ensinamento, algo que possa ajudar a abrir sua mente e você ter uma percepção melhor sobre a sua real situação, que é o seguinte: pare de pegar a sua responsabilidade e passar para terceiros. Assuma o seu papel. Puxe a responsabilidade que é sua. Pare de jogar a sua responsabilidade para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus colegas, para a sua mãe principalmente. Seja homem suficiente para assumir a responsabilidade que é sua. E só você tem que resolver. Porque quando você pega o controle da sua vida e passa para outra pessoa, automaticamente você para de existir e você para de exercer a sua função. Porque um homem de verdade, ele só é homem quando ele assume a sua responsabilidade e quando ele começa a resolver seus problemas. Isso não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma hora, sabe? Não, vai ser durante o tempo. Vai ter um processo para que você possa chegar e resolver tudo isso. Mas uma coisa eu digo, de certeza, se você colocar sua mente no lugar, se você projetar o que é que você tem que resolver na sua vida, o que é que você tem que fazer, as atitudes que você tem que mudar, os passos que você tem que exercer, você consegue. Eu consegui, hoje eu tenho 26 anos, foi no começo desse ano que eu vim trabalhando a minha mentalidade, eu vim mudando alguns conceitos. Se eu que sou eu, vamos colocar 25 anos, porque eu passei 25 anos tendo minha mãe como uma referência para resolver os problemas, transferindo a minha responsabilidade como homem para outros relacionamentos, e hoje eu estou fazendo esse vídeo, hoje eu estou morando sozinho, hoje eu estou exercendo a minha energia, a minha responsabilidade como homem. Quem dirá você? Você consegue, você pode ir muito além do que eu, tá entendendo? Eu falo isso com total certeza. Então, assim, para finalizar, a última vez que eu falo, coloca a sua cabeça no lugar, reflete sobre tudo que está acontecendo na sua vida. De preferência, pega um papel e uma caneta, começa a anotar e aos poucos vai mudando a sua mentalidade e o seu conceito. Principalmente seus hábitos, porque os seus hábitos, eles vão ditar muito o que é que você vai fazer durante a sua vida toda. Então, assim, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, e se você não tem um norte, não tem um sentido, o que é que você deve fazer para poder mudar essas coisas, começa pelo simples, tá entendendo? Qual é esse simples? Você levantar da sua cama, forra a sua cama. Quando você chegar na cozinha, faz o seu próprio café, lava o prato que você comeu, guarda a louça. Quando você acordar, toma um banho gelado, vai para o trabalho e já coloca esse trabalho diante de Deus. São coisas simples, tá entendendo? Que aos poucos vai fazendo com que sua mente acenda um alerta e falou, o cara ele acordou. Agora ele está começando a exercer a sua função, de fato. Porque problema não é só as coisas que acontecem, não. Os problemas, eles também são as responsabilidades que muitas vezes fugimos e deixamos de exercer em nossas vidas. Então é isso, forte abraço e até a próxima.